agora a Patrícia vai falar para a gente sobre a análise das condições ambientais nas empresas, ruído, temperatura, velocidade do ar, umidade, iluminação. E aí, Patrícia, como que se adequa as normas à prática e na descrição do relatório da análise ergonômica? Então, lembrando a mesma coisa, né, na análise ergonômica pensa muito em escritório, né? Então, esse 17.5, né, eles te dá valor, né, de conforto para escritório, lugares que tem que ter, que se tem que adaptar a solicitação intelectual ou atenção constante, né? Eles pensam mais nisso. Mas a gente vê, né, a gente tem que estar sempre junto muito com o PPRA, né, que hoje não vai ser mais PPRA, PGR, né, Programa de Riscos Ocupacionais, que ali já fala muito, né, de ruído, já fala muito de calor, né, já tem toda esse pensamento. Então, a nossa análise tem que estar muito bem, a gente tem que pedir à empresa, me manda seu PPRA aí, me manda seu PGR, para ver o que já foi avaliado, como é que foi. Tem muita empresa que tem até de vibração mesmo, que não é falado na análise, mas a gente sabe que é uma condição ambiental, né, se tem vibração ou não. Então, a gente tem já até, né, avaliação de vibração, avaliação de ruído. Então, a gente tem que sempre buscar e ver, né. Nas atividades de escritório, né, não tem essa avaliação. Então, a gente tem que fazer, né, que é a avaliação para conforto. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem que utilizar equipamentos, né, para estar avaliando isso, que é quantitativo, né. E aí a gente tem muitos equipamentos e lembrar sempre que o equipamento tem que estar calibrado. Então, todo ano a gente tem que mandar para calibrar para ficar certinho. Tem algumas calibrações que dá 2 anos de garantia, né? Mas ele tem que estar calibrado e a gente tem que saber usar os aparelhos. Tem aparelho para medir ruído, tem aparelho para medir temperatura, velocidade do ar, umidade relativa do ar e iluminação, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando, tanto na literatura e tanto na parte de ver qual que é o melhor equipamento, que tem outros equipamentos melhores que a gente pode estar utilizando e tudo, né? Para ruído, é utilizado a NBR 10152. Então, a gente tem que, além de saber a NR 17, a gente tem que saber todos os outros NRs, né? Essa NR vai falar apenas de ruído e como que é avaliado. Todas essas NRs, elas, de avaliação, né, igual a NHO, que saiu agora de iluminação, ela vai te dar todos os passos, o que você tem, como que você avalia, né? E tem alguns que te falam até quais aparelhos, só aquele aparelho que avalia bem e tal, né? A de ruído a gente usa o instantâneo, né? Mas a gente tem a da NBR 10152 e que fala até da curva. Tem uma curva que fala de ruído também, que aí tem um aparelho que faz isso tudo, né? Esse aparelho é mais caro, mas ele te dá o que pede mais certinho, né? Se está dentro dessa curva, se não está... O que a gente já viu na prática? Que não muda muito do valor que a gente pega em outros aparelhos ali, instantâneo, não, né? Então, a gente pode fazer esse todo mais elaborado? Podemos, em alguns lugares devemos, né? Tem que fazer toda essa medida de ruído, né? Principalmente escritório que fica perto de manutenção, né? Escritório que fica perto de um lugar que é muito ruidoso, então tem que fazer né, para estar dentro dessa curva. É um aparelho mais caro, mas ele já te dá tudo. Então, o que você tem que fazer? Ir lá colocar o aparelho no ambiente, no posto de trabalho, né? E nesse você tem que deixar um tempinho, né, para ele buscar, né, e aí ele faz toda essa medida e depois você traz o aparelho e descarrega no computador, ele já te dá até os gráficos, te dá toda a quantidade e você coloca na sua análise ergonômica. Tem alguns que a gente só coloca momentâneo, que aí a gente vai medindo o ruído do ambiente, né, do posto de trabalho, de cada posto de trabalho. Então, a gente tem vários aparelhos e então tem que visualizar.
Lembrando que na temperatura de 20 a 23 graus não pode ser o que está indicando no ar-condicionado, né? Você tem que medir também. E aí a gente tem, né? Deixa eu ver se eu pulso aqui, ó. A gente tem essa curvatura, né, que a gente tem que medir tanto o bulbo seco, né, como o bulbo, a temperatura úmida, né? Então, a gente faz essas, pega as duas medições, tem aparelho só disso, que aí pega as duas temperaturas e depois você joga na curva, né, nessa curva, e pega a medida de quanto que é de temperatura, se está, né? E aí tem que estar entre 20 a 23 graus Celsius, né? Para estar no conforto, né? Então a gente tem essa parte, né? Eu já põe nesse quadro. Então a gente. E lembrando, né? O ruído, voltando ao ruído, para conforto, o máximo é 65 decibéis, né? Então a gente tem que posicionar isso, colocar na análise lá quanto que está e se está dentro dos 65 decibéis. Em relação, então a gente falou do ruído, deixa eu ir nessa sequência aqui que é melhor. Ruído, temperatura, velocidade do ar, a gente tem um aparelho também para fazer essa medição da velocidade do ar. O que eu vejo na prática? Eu nunca achei velocidade do ar acima de 1, né, de 0,75. Não, nunca achei, mas por quê? A gente trabalha num ambiente que não tem, né, muitos ventos. Eu acredito que em locais, né, de praia, né, que tenha muitos ventos, aí isso a gente supera isso. Mas tem que ter esse valor? Tem que ter esse valor, até para você achar, né, se está dentro da temperatura ideal, né? Então, a gente tem que verificar isso? Temos que verificar isso. Tem um aparelho só para verificar isso. E a umidade do ar, aí a gente já acha, em muitos lugares, menor que 40%. Então, a gente tem que ter sempre estudo do local também, da cidade, né? Porque, isso é natural, né, da cidade inteira. Né? A umidade é menor que 40%. Claro, aí a empresa tem que umidificar o ar daquele ambiente. Então, mas a gente pode justificar, né, que a empresa coloca o umidificador, mas que a cidade inteira, a umidade relativa do ar está abaixo de 40%. Então, a gente tem que estar sempre, né, buscando isso também, essas informações externas, né, da cidade, do local onde está localizado aquele posto de trabalho. Né? Esse, de vez em quando, a gente acha que tem que pedir, solicitar a empresa para melhorar essa umidificação relativa do ar. Né? Com umidificadores, isso a gente consegue também. Não é uma coisa muito cara, as empresas aceitam bastante, né? Mas a gente já sabe, a gente já até justifica e as empresas até vêem no noticiário mesmo, o noticiário está falando que a umidade relativa do ar está abaixo. Isso para evitar doenças respiratórias, né? Então, você tem que justificar por que esse valor, né? Já justificando as doenças respiratórias. Na parte da iluminação, né, a gente tinha a NBR 5413, a que é citada na NR 17, porém a gente sempre tem que lembrar, né? Se sair uma NR nova, ela pode cancelar outra, ou ela pode estar atualizando a outra, e aí você tem que utilizar a nova, e não pode utilizar a NBR 5413. Essa NBR 5413, né, a NH11, ela veio, aí depois caiu eliminar, foi aquela confusão. Então, a gente foi, a gente está seguindo atualmente a NH11, né? Mas a gente, que é a norma de higiene ocupacional 11, né? Mas a gente tem que sempre estar atualizando, vendo qual que tá, né? Qual que é a atual, o que a gente tem que seguir, né? Mas, para escritório, as duas, né, falavam em 500 lux. Isso a gente vê em maioria dos escritórios ainda uma iluminação muito baixa, né? A gente já viu iluminação até de 50 lux, né? E a pessoa fala, não, mas tá muito claro. E fala, nossa, né? Então a gente tem essa, e na NH11 ela tem toda, né, falando de toda a descrição, como que é feito essa análise. A gente já teve pedidos de empresa pedindo só análise de iluminação. Por quê? Para ter essa... não quero análise termonômica, quero só análise de iluminação.
E uma das pessoas que sabem mais relatar, né, que descreve mais essa análise de iluminação, é dentro da NR17, é o ergonomista. Então, eles geralmente procuram o ergonomista para fazer essa análise de iluminação. Já fiz muitas, né? A gente tem que ter um aparelho próprio para lâmpada de LED, a gente tem que ter um aparelho próprio para essa iluminação. Para iluminação externa, né? Tem gente que pede, eu quero ver aqui se a iluminação externa está adequada, até para pedir para a prefeitura, para questionar que a iluminação está inadequada. Então, a gente pede também, tem lugares que pedem iluminação externa, né? Então, aí a gente tem que ter um aparelho melhor. Hoje está vendendo, né? São aparelhos que atendem NH11. Então, pode olhar assim, que aí você vai ver que esses aparelhos, eles atendem as lâmpadas de LED, essas lâmpadas, e a iluminação externa. Então, mas tem todo como que você faz essa avaliação, né? Você agora não precisa fazer de ponto em ponto, você pode fazer por amostragem, né? Então, você divide o ambiente e faz. Eu gosto de fazer de ponto em ponto. Muita gente fala, mas gasta muito tempo, mas eu gosto. Eu acho que é muito mais, né, confiável de ponto em ponto, né? Cada posto você fazer a iluminação, né? Que também é uma coisa rápida. Você vai lá, coloca, deixa o tempinho de cada aparelho te dá um tempo. Precisa de 2 segundos, 3 segundos ou 5 segundos para fazer a medida, né? Então, depende do aparelho. E isso a gente tem que ler o manual do aparelho. Tem que conhecer o aparelho que você comprou para fazer essas medidas. E algumas vezes, mas eu não tenho esses aparelhos. Você pode alugar esses aparelhos para verificar, né? Então, você consegue alugar esses aparelhos também, se você não tiver como comprar, né? Mas tem que fazer uma pesquisa, porque tem muita diferença de preço e talvez o aparelho é a mesma coisa, né? Então, eu tenho um aparelho só para iluminação, um só para ruído, mas eu tenho um que mede tudo, né? Que aí para um lugar, né, a gente, depende de onde que a gente vai, onde que vai fazer a avaliação, se tem muito escritório, se não tem, né, para a gente estar levando, e sempre tem que estar calibrado e tudo, né? Saber manusear o aparelho, né? Que são aparelhos muito fáceis, ligar, desligar, gravar, não gravar, né? Não tem muito, abrir a tampinha, fechar a tampinha, não tem muita coisa assim que fala, é difícil, não é difícil mexer, né? A gente consegue verificar. E nas empresas que não é escritório, né? Que é ao ar livre você não vai medir iluminação, né? Porque vai estar iluminação, né, do dia e tal, mas aí você pode utilizar as medidas que tem no PPRA. Eu sempre utilizo, eu coloco sempre a medida e coloco o que foi retirado do PPRA, né, de ruído, qual que é a EPI que tem que estar utilizando, né, e aí nessa parte a gente tem que colocar, ou pode colocar tanto em equipamentos, ou na parte ambiental, a parte de EPI. E eu sempre coloco qual EPI que ele utiliza, por que ele utiliza aquele EPI, né? Ele é confortável, ele não é, ele utiliza sempre, ele não utiliza sempre, né? Então, é obrigatório, não é? Então, a gente tem que decifrar, descrever bem essa parte também de equipamentos de proteção individual. Pode ser em equipamentos ou pode ser em condições ambientais, depende da sua colocação na análise, mas eu sempre coloco, muitas vezes nas condições ambientais, que aí eu vou falar do ruído, né, e aí eu falo que ele tem que utilizar aquele EPI, ele já utiliza, né, como é que está, quais são as descrições daquele EPI e tudo, e se o funcionário gosta, se utiliza, né, então isso a gente tem que estar sempre colocando. Essa só falando da parte, né, que tem que ser as duas, tem muito ergonomista que não faz essa temperatura, porque tem muitos aparelhos que não te dão essas duas temperaturas. Então, tem que ser um aparelho específico só de temperatura, que aí te dá os dois valores. Você vê que valores bem diferentes, e aí quando você joga, muitas vezes está muito diferente do ar-condicionado, né? E aí eu sempre faço o seguinte, eu pego o valor do ar-condicionado, coloco lá do lado, pego todos os valores e coloco, olha, aqui na minha tabela deu 20, mas no seu ar-condicionado está 23. Então, como é que você vai ajustar seu ar-condicionado? Né? De acordo com essa minha medida aqui. Então, 23 significa 20. Né? 21 significa 24 no seu. 22, né, no seu aparelho.
que aí facilita, e aí te dá uma... E como é que eu vou pôr para um ambiente adequado, né? Ou então, tem alguns lugares, né, que está com muito problema de temperatura, a gente vai medindo e vai mudando a temperatura do ar-condicionado e verificando. Lembrando que o ar-condicionado tem que ter manutenção, né, frequente, né, e tem que estar sempre bem localizado, né, tem lugar, né, por isso que tem que medir todos os postos também. Tem um posto que está adequado, tem um posto que é muito frio, né. Ou o que pode fazer? Retira aquele posto daquele lugar ali, porque é muito frio, né? Ou tem que ajustar o ar-condicionado. Muitas vezes tem que tirar o posto, porque se você não consegue ajustar, ou então tem que comprar mais ar-condicionado, é mais fácil você tirar aquele posto local, ou mudar o posto de posição para não vir o vento em cima da pessoa, não vir o ar gelado em cima da pessoa, né? Então, isso a gente tem muito que colocar. Na análise ergonômica, eu coloco se a lâmpada é queimada, quantas lâmpadas tem, isso tudo na norma manda se colocar, né? A posição da luminária, qual que é a distância da luminária de uma para outra, isso tudo a gente tem que estar avaliando para estar adequando bem, né? Então, a gente tem que ler as normas e ver como que é a avaliação, como que eu tenho que fazer, né? Para estar utilizando bem e fazendo direitinho para não ter problema, né? E aí, então, só mostrando que em locais que tem muito ruído, né, a segurança já está ali batendo, que está usando EPI, mas a intenção, né, e o que a gente sempre tem que lembrar, é que não é, o importante não é usar o EPI, a gente tem que tentar diminuir a fonte geradora daquele ruído, né? Então, o que pode fazer, né? O que tem de tecnologia que pode diminuir aquele ruído, né? O barulho da porta que faz o ruído maior. Então, se tivesse uma lubrificação daquela porta, né? O que a gente pode tentar minimizar naquele ruído, né? Não só indicando a EPI, claro, tem que ter EPI, tem, né? Vai ficar tudo. Mas, o que a gente, além da EPI, a gente pode minimizar aquela fonte geradora de ruído, né? Como que a gente pode fazer isso? Segundo um estudo, muitas vezes a segurança do trabalho já está fazendo esses estudos, já tem muitos estudos de ruído, temos que utilizar esses estudos e tentar dar mais sugestões para conforto, né? Se você não tiver que usar EPI, é muito mais confortável, né? Muito mais confortável, as pessoas hoje estão usando máscara. Fala com elas, o que é confortável? Usar ou não usar máscara? Né? Então, assim, se você conseguir diminuir esse ruído, esse é o melhor da segurança do trabalho, em vez de ficar só indicando EPI, EPI, EPI. Então, tem lugar que consegue diminuir o barulho, consegue, né? Muitas vezes, naquele soprador mesmo, ele faz um barulho danado, né? Mas se tiver uma manutenção, tem hora que, né, a gente consegue minimizar, né, aquela manutenção ali e fazer um barulho menor, né? Então, temos que tomar esse cuidado, né? Em relação a calor, né, eu já tive experiência, já fiz análise ergonômica da pessoa que fazia a retirada de forno, alto forno, né? Retirada de amostra de alto forno e limpeza dos buracos, né? Das fontes ali do alto forno, eu fiz esse trabalho, e como que é desgastante, né? Mas muitas vezes nessas empresas já tem todo um estudo falando desse calor, né? Então a gente tem que utilizar esse estudo e colocar tudo isso na análise também. A gente tem que documentar que é feito daquele jeito, que aquela pausa, tem água, tem todo o equipamento. Como que é o equipamento, né? O EPI dele, que ele é utilizado para aquele calor, como é que é a rotina dele, que ele faz de manhã, para, né, não estar cansado, porque é uma atividade muito cansativa, né? Ele tem um tempo de descanso depois do calor, né? Então, já fiz fornos menores, que aí o pessoal aí já não tem, né, fornos dessas partes de tijolo mesmo, e a maioria das empresas não tem estudo nenhum, e então a gente pode até, né, não descrever tanto, mas solicito, né, ou plano de ação, tem que fazer um estudo adequado de calor, né,
qual que é esse gasto, como é que é feito, fazer todo um estudo para calor. Ou você mesmo pode tentar fazer uma análise ali. E aí, então, aí tem que ter todo o tempo, quanto tempo que fica ali, né? Se tem uma tabela que ele anota que horas que ele entra, que horas que ele sai, né? O rodízio, o tempo de descanso, se tem um local adequado para ele fazer esse repouso, né? Então, temos que, toda a parte de forno tem que ser muito bem detalhada. Na maioria das vezes, como é uma atividade insalubre, tem toda a documentação, né? Mas tem alguns lugares que não tem nada. Então, a gente ou tem que solicitar, ou tem que falar que no seu programa, né, de risco ambiental lá tem que ter todos esses itens, você tem que pedir, você tem que cobrar mais para estar mais detalhado. E você tentar detalhar o máximo possível, né? Frigorífico é a mesma coisa, né? O gelo também é um trabalho muito desgastante, né? O frio é assim, você sai, né? Você sai de lá, nossa, ainda bem que eu saí daqui. Então, tem lugares que é muito frio e tem lugares que é frigorífico que não são tão gelados assim. Depende do que você faz, né? Qual o processamento de carne que você faz. E também já tem muito estudo, geralmente a parte de segurança já fez aquele estudo do frio, já mostrou para a empresa quanto que pode pôr, quanto que não pode pôr, mas a gente ainda tem muita empresa que meio que burla isso, e aí a gente tem que, né, amiga, olha, tá lá, tá medindo tanto, né, e aí eles têm que ter todo também a manutenção dessa câmara frigorífica, todo esse valor, né. Então, temos que detalhar muito nessa parte. Quando é um frio maior ou um calor maior, a gente já tem essa descrição. O que a gente tem que entrar muito é com a parte mais fisiológica do corpo, que muitas vezes tem muita parte falando o frio, tal, mas não fala muito do funcionário. Né? Então, a gente entra já com esse desgaste. Olha, desgasta muito mais. Né? Para a saúde, tem esses danos. Né? Então, a gente entra muito com essa parte mais de saúde, que muitas vezes não tem nesses outros programas. Né? A gente pega o programa e vê o que está faltando e acrescenta. E busca informação, tem que estar sempre na análise dessas informações todas dos outros